Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Vetfarm Distribuidora. E hoje eu tô super feliz que a gente tem um super convidado. Tava super animada, né, Daniel, com essa visita aqui nossa, porque eu acho que vai ser um podcast super informativo, né? Então a gente quer convidar vocês, que vocês assistam até o final, né? Porque é um podcast com muitas informações importantes. Quem é, Dan, que tá aqui com a gente hoje? Bora ver se vocês descobrem quem é. Ele é bacharel em Direito pela UNIT, especialista em Direito Penal e Processo Penal, especialista em Direito do Trabalho, conselheiro seccional da OAB no triênio passado e nesse triênio atual, e é o fundador do escritório Araújo Advogados, doutor Gênesis Araújo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Seja bem-vindo. A satisfação é toda minha. É um prazer estar aqui com vocês. Bom ter você aqui, hein? Muito bom, Muito bom. feliz. E quando a gente fala da medicina veterinária, né, a medicina veterinária, graças a Deus, só cresce, né? Nós estamos no terceiro país, né, de maior quantidade de pet, né? Então o Brasil hoje está em terceiro lugar. Então a gente sabe, né, a quantidade de oportunidades que tem no nosso mercado. E a gente entende o quanto o parecer jurídico é importante, né? Então, cada vez mais, né, a gente está se profissionalizando, o nosso mercado, né, se profissionalizando cada vez mais. Não tem como não ter uma assessoria jurídica, né, junto com a gente. De fato, é um mercado em ascensão, né? É um mercado que vem crescendo muito e com isso vem as implicações, vem os problemas jurídicos decorrentes dessa ascensão. Então é muito interessante e é muito conveniente trazer aqui essa discussão. A Vetfarm preocupada em trazer informação ao público e mais do que isso, proteção àqueles que exercem essa linda profissão que é ser médico veterinário. E a nossa missão é essa, viu, Jenison? A missão da Vetfarm é essa aí. A gente tem uma missão de informação, né? E aí, quando a gente fala, a nossa missão de informação, tanto técnica, com responsabilidade aí, né, com os meus colegas médicos veterinários, para que a gente consiga contribuir para o crescimento da medicina veterinária, mas a gente também, né, entende que a gente tem uma missão de informação global, né, que a gente consiga atingir vários segmentos de informação. Então, por isso que a gente quis tanto que você viesse aqui. Parabéns pela Tá? iniciativa. Obrigada. E aí vou começar, tá? Te fazer algumas perguntas. Vamos começar a entender mais esse processo jurídico, né? Entender a importância de realmente profissionalizar, né, as empresas, né, do segmento pet. E você sabe que todo mundo quer dar autonomia para os bichos agora, né? Verdade. Se pudesse, falava assim, ó, vai lá, né? Vai lá na clínica tal, resolve. E aí, Jenison, bicho pode assinar contrato, pelo amor de Deus, para ser atendido? Me conta. Calma, antes de responder essa pergunta, pode parecer uma pergunta meio louca, né? Só que assim, tava lendo informação que o dono da Land Rover faleceu agora e ele deixou a herança dele de 675 milhões e meio para o cachorro dele e para os funcionários. Então, é um valor absurdo e por isso que essa pergunta vem a calhar, né? Será que ele pode assinar contrato? Será que tem todos os benefícios aqui? Recebeu essa herança aí, ele tá rico e ele assina, ele acabou. Olha, cada país tem sua própria legislação, né? Mas trazendo para dentro do direito, da nossa legislação civil, direito brasileiro, o animal, ele não tem capacidade jurídica, ou seja, ele não pode assinar, ele não pode firmar contrato. Entretanto, o seu tutor, o responsável, o representante legal desse animal, ele pode e ele assume responsabilidades decorrentes disso. Por isso que quando eu deixo um patrimônio para um animal, indiretamente eu estou deixando ali para um tutor. Ele vai ser o responsável legal por gerenciar todo aquele patrimônio. Portanto, sim, há uma questão jurídica aqui muito discutível. Então, o direito hoje brasileiro, ela vem se discutindo muito isso. O animal, ele é considerado um bem, uma coisa, um valor, ele tem um valor afetivo, um valor inestimável para muitos. Por isso que ela vem muito sendo alvo de discussão das nossas instâncias, nas nossas instituições jurídicas, dos nossos tribunais. É isso mesmo. Legal. Agora, por que é importante que uma clínica veterinária ou um pet shop ou uma agropecuária ele tenha um bom respaldo jurídico? Tem algum erro comum que acontece com essas clínicas hoje em dia? É interessante, Daniel, porque veja, todo o negócio, principalmente esse que lidar com a questão de um bem de alto valor, um valor inestimável, ele tem que ter um respaldo jurídico ali. Até porque, veja, um médico veterinário, num procedimento cirúrgico ou num atendimento, ele é falível, ele pode incorrer em erro. E aí, como é que fica isso?
né? Eu preciso ter um procedimento muito claro dentro da minha clínica, dentro do meu atendimento. Eu preciso ali também me prevenir para danos contra terceiros também. Então, os erros mais comuns é porque não existe um contrato claro com os tutores dos animais, não existe também um procedimento dos atendimentos de forma correta, registrando tudo que entra, como é o atendimento dessas clínicas. Não existe um estudo de anamnésia na maioria das vezes, né? Olha, o que é que esse animal tem dentro nesse atendimento aqui? Então, não tem um termo de consentimento também para fazer os procedimentos. Então, é necessário, não é um termo genérico, é necessário ser algo que se aplique ao seu negócio, algo que se aplique realmente à realidade. Então, eu tenho que delimitar as responsabilidades, as atuações, sob pena de responder civil e criminalmente, inclusive. E hoje a gente considera realmente, não é hoje não, né? Há muito tempo a gente considera os animais como filhos, né? Sim. Então hoje ainda mais, eu sempre falei isso, né? Os meus cachorros, os meus gatos são meus filhos, né? Sempre foram. E a gente hoje, inclusive, quantas histórias que a gente tem de pessoas que deixam de ter filhos realmente, adotam animais, né? Por opção que não tem filho, às vezes porque não podem ter filhos. Ou idosos, né, que os filhos já cresceram e eles realmente adotam, né, aqueles animais como filhos. Então, assim, nada menos do que a gente, pelo menos, né, entregar transparência para essa pessoa, né? Então, assim, eu acho que isso também é muito justo, né, com o cliente que está confiando a vida, né, do seu filho a nós, né? Então, eu falo muito sobre isso também, né, a importância. Eu acho que esse contrato, ele ajuda muito sobre isso, né, sobre essa transparência na comunicação. Eu preciso saber o que é que vai ser feito com o meu animal, mas o cliente, ele também precisa entender as condições que ele tem, né? Eu acho que isso é muito importante. É muito interessante isso que você trouxe, Catarina, porque veja só, eu tenho até um lema que eu sempre trago para minha vida, né? Olha, eu não posso exigir nada da outra pessoa por mera expectativa, ou eu não posso depositar em você uma expectativa que nem você sabe o que eu tenho como intenção, o que eu espero de você. Então o contrato, justamente, ele vai deixar claro tanto para o médico, quais são as suas responsabilidades, quais são as responsabilidades do tutor, inclusive os riscos que estão ali decorrente daquela atividade, porque tem um risco. Então, isso tem que estar claro também, porque essa tomada de decisão, o tutor vai ter que tomar e assumir essa responsabilidade, porque ele também tem um limite até onde o médico, o veterinário pode atuar. Sim. Então, isso aqui deixa transparente para todo mundo. E segurança jurídica para a clínica, para o médico e para o tutor. É isso mesmo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A responsabilidade que a gente tem quando a gente recebe um animal é muito grande, né? É filho, né? Como a gente acabou de falar. Então, o que é que a clínica ela precisa ter, né? O que é que ela precisa deixar muito claro para o cliente juridicamente, né? O que é que tem que ser claro entre as partes? Como é que a gente pode deixar isso transparente? Em especial quando o animal é internado. Falando até de internamento, porque tu deixa o animal lá para passar a noite ou a semana, então o que é que a clínica precisa ter de respaldo aí? Olha, a clínica, ela não pode deixar de ter um termo de internação. Esse termo de internação é assinado pelo tutor. E desse termo de internação vai estar lá previsto um procedimento que vai ser realizado, quais são os cuidados, os riscos, o tratamento. Também, veja, aquilo que eu estou dando como tratamento para aquele animal, o tutor ele vai estar ali, olha, eu sei desse tratamento e estou dando um aval, autorizando que você o faça. Só que o médico também, olha, existe um efeito, pode ter uma advertência aqui, pode ter um risco, todo tratamento pode ter esse risco. Então, tá claro. Então, eu sei a minha atuação, você sabe e você autorizou com isso, certo? Então, tá tudo bem claro. Está dando respaldo ao médico, está dando respaldo ao animal que está ali internado, e está dando respaldo ao tutor. Inclusive, desse termo de internação, Daniel, eu sempre dou uma observação. É necessário colocar também as responsabilidades financeiras, porque isso também não isenta, certo, de uma responsabilidade posterior. O médico ele faz tudo o que ele pode fazer ali naquele momento, o tratamento prescrito, os riscos, a sua atuação, mas também disso tudo tem um ônus, que quem paga isso é o tutor. Então tem que estar muito bem transparente. Clareza é a alma do negócio. E o jurídico ele vem justamente para deixar isso. E quando a gente coloca no papel, muda tudo, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu comuniquei a ele, eu falei, tudo que você tá me dizendo aí foi dito. Porém, depois que tudo acontece, é muito difícil você, né, provar que aquilo ali foi comunicado e que a pessoa aceitou, né? Então, acho que é super por isso, né, também acredito que é
escrito, né, assinado, porque aí fica todo mundo, né, muito respaldado. Tudo que é verbal é difícil você comprovar, né? É muito difícil. Escrito não. É porque a gente às vezes acaba muito, né, a boa fé, né? Então assim, não, né? O nosso intuito como médico veterinário é salvar aquela vida, né? Sim. É tirar a dor daquele animal, é fazer o melhor que a gente pode. Então, às vezes, né, a gente entende que muitas vezes no calor da emoção a pessoa vai lá e tentar fazer o melhor que ela pode. Mas é por isso que eu acho que os processos precisam existir muito desenhados dentro de cada empresa. Sim. Porque a clínica veterinária ela é uma empresa, né? Por mais que a gente esteja ali cuidando do melhor que a gente pode para aqueles animais, né? Dentro de um banho-tosa, dentro de uma clínica veterinária, de um hospital. Porém, é uma empresa, né? Então, os processos têm que ser respeitados. De fato, Catarina, e você, assim, e o respaldo jurídico, ele não está dissociado do atendimento humanizado. Vocês priorizam muito o atendimento humanizado e deve ter o atendimento humanizado. Mas o atendimento humanizado também tem que estar muito bem estruturado para todas as partes. Aqui o nosso papel é proteção jurídica para todas as partes. Aquilo que está previsto, aquilo que está claro, é o que eu posso exigir, é o que pode ser cobrado. Então, é isso que nós deixamos, atuação e responsabilidade para todas as partes. Ô, gente, só uma pergunta agora. Falando sobre essa parte de internação, o animal está internado lá, e aí o tutor tem alguma necessidade para esse animal no momento o veterinário precisa ter, só que o tutor sumiu, passou um tempo sem responder, não responde WhatsApp, não consegue falar com a pessoa. Abandonou. Largou de mão, exatamente assim. O veterinário tem autorização para poder utilizar o que ele precisa de recursos e tomar decisões médicas para aquele pet sem o consentimento ou autorização do tutor, já que ele não consegue falar? Tipo no caso de urgência, né? Uma emergência, exatamente. Ele precisa fazer Vou precisar fazer um procedimento cirúrgico. E isso pode ser um procedimento de urgência, que vai ocorrer a morte do animal caso faça também ou caso não faça. O médico pode tomar a decisão sem autorização ou ele precisa da autorização para fazer? Ótima pergunta, ótima pergunta. Veja, quando há uma emergência, qual é a prioridade de todo médico? É priorizar pela vida, certo? Se você tem as provas e as comprovações que tentou, eu sempre oriento que entre em contato com o tutor. Mas esse tutor desapareceu. Então você tem que priorizar a vida do animal. Então, vai tomar sim as decisões com muita prudência, cautela, dentro daquilo que é previsto do Código de Ética Veterinário. Você precisa ter esse respaldo e esse cuidado. Olha, é algo de urgência, é emergencial, isso daqui está visando proteger, salvar a vida do animal, então tome a decisão. Tome a decisão e haja para fazer essa prevenção. Agora, fora de uma realidade como essa, de uma urgência ou emergência, a prioridade é entre em contato com o tutor, tenha um respaldo, tenha um consentimento, tenha uma autorização. Por isso, antes de qualquer internação, ainda de urgência, olha, faz aquele procedimento, já faz a urgência, mas paralelamente você trata ali com alguém que é responsável o termo de internação, o termo de consentimento de eventuais procedimentos, inclusive urgência. Você faz isso aí previamente. Olha, se ocorrer isso, se eu não conseguir entrar em contato, estou autorizado a fazer isso? Pronto, mas se você não tem, priorize a vida do animal. Porque a gente sabe que, inclusive, pode ocorrer, acarreta, na verdade, uma cirurgia. É um ônus que vai ter que o tutor talvez não estivesse contando. Sim. Por isso que a gente fala sobre autorização, mas o veterinário preza pela vida, então fica aquela dúvida, né? Aquela balança, né? E no direito, o juiz, né, os operadores, eles vão colocar na balança justamente isso. Qual é o direito que está mais iminente aqui? Qual é o direito que está ali sobressalente? Então, olha, é a vida. A vida... Aqui nós tentamos priorizar, mas não deu. Mas se eu não fizesse isso, ele já estava condenado à morte. Aqui eu minimizei, aqui eu dei uma chance ao animal dele sobreviver. Até porque o dono, o responsável, sumiu. Agora, claro, com muito cuidado, com muito zelo, né, dentro daquilo que o Código de Ética profissional exige do médico. Então você tem que agir muito isso, porque atos que não estão autorizados, que vão além da emergência, da urgência, você pode ser sim responsabilizado. É tipo quando a pessoa fala assim, faça o que você precisar, doutor, faça o que precisar. Isso daí tem algum valor legal, ou isso realmente é só um desespero do cliente na hora de falar assim, faz o que precisar e tá tudo certo, ou e se a gente fizer, ou a gente tá respaldado juridicamente? Estará respaldado se tiver, sempre como eu falo, um termo.
Você tem que ter um termo de consentimento, de autorização, né? Aquilo que é falado, se eu não tiver como comprovar, ó, vai ser muito difícil. O direito é prova, o direito é aquilo que uma coisa é que muda os sentimentos. Uma coisa, olha, doutor, faça tudo que você... E vamos dizer que o animal faleceu, vem a óbito. E aí? Ele vai culpar alguém. E pode ter certeza, vai ser você o profissional. Você vai ser o culpado daquela dor. Ainda que você não tenha, ainda que você tenha feito, e eu entendo que foi feito todos os meios necessários para salvar a vida. Mas tenha sim um termo de consentimento, uma autorização. Mas se não tiver, priorize sempre a vida do animal. É isso aí. Saindo um pouquinho da parte clínica, né? Entrando um pouquinho na parte de banho-tosa, né? Que é um mundo também muito nosso, né, Daniel? Banho-tosa. Banho-tosa. Né? A gente inclusive, né, a gente trabalha com a marca, né, exclusiva, né, de banho-tosa, que a gente conhece bem esse mundo de banho-tosa. E quando a gente está ali naquele mundo, é assim... o cliente, ele quer que o animal dele saia sempre perfeito, né, em excelentes condições, né, sempre lindo, maravilhoso, cheiroso. E já vi sair grandes problemas desse banho-tosa. Como assim grandes problemas, Catarina? Problema de, por exemplo, o tosador tosar esse animal e aí de repente perceber que aquele animal ele já tem um problema de pele. Então quando você vai tosar esse animal, o problema de pele ele vai estar ali muito mais à mostra. E aí o cliente falar que não tinha de pele, por exemplo, 2, 3 dias depois a clínica recebe a ligação falando que aquele animal tá com otite, que a otite foi recorrente do procedimento do banho-tosa, que o animal pegou carrapato dentro do banho-tosa. Então, assim, tudo acontece no banho-tosa, né? Que aquele animal chegou com o olho perfeito, que de repente ele tá, depois do banho, ele ficou com o olho avermelhado. Eu já vi, Jenison, inclusive, colegas meus pagando tratamentos e tratamentos, né? Porque ele não tinha como provar de que aquele animal ele já estava daquele jeito, né? Então, o cliente ele chega super feliz, animado, achando que vai receber um animal lindíssimo e muitas vezes aquilo ali não acontece não por culpa do banho-tosa, né? Não, às vezes é porque esse animal ele tem alguma condição realmente, né, patológica de pele, por exemplo, que a gente não consegue deixar esse animal perfeito como o cliente achou que ele sairia. Às vezes até uma alergia à lâmina. Às vezes alergia à lâmina. Passou aqui a máquina. Né? Então, o que essa empresa ela precisa ter para ela estar ali coberta juridicamente, né? E que o cliente ele entenda que o que está sendo feito ali realmente é necessário. Ou que muitas vezes também o cliente ele quer um grande penteado, ele quer uma grande, né? Ele quer uma tosa específica daquela raça e às vezes não tem condição de fazer. E aí, né? Qual é a melhor maneira que o profissional ele tem de conduzir para que ele não tenha dor de cabeça depois? É muito interessante. Banho-tosa, teve também cachorro que teve esse problema, né? Eu acho que é dermatite utópica. Né? Então eu nem sabia, né, que o cachorro tinha isso, mas olha que interessante. Quando eu levei nesse banho-tosa, tinha um médico veterinário. Esse médico veterinário falou comigo, eu posso fazer um estudo prévio de anamnese desse cachorro, desse animal? Você pode. Você não vai gastar nada, inclusive. Ele fez lá, perguntou algumas coisas. Ela se coça muito, algumas coisas clínicas que ele começou a notar e dali nós descobrimos que poderia ter uma dermatite utópica. Ele raspou uma parte, mostrou uma vermelhidão e nós descobrimos ali que o nosso animal tinha uma dermatite utópica e, obviamente, a maioria dos banhos de tosa, infelizmente, ele não tem essa prevenção, ou talvez pela demanda muito grande, né? E assim, qual é a orientação que nós fazemos para proteger todo mundo, inclusive aquele que está nessa área? Veja, o estudo de anamnese. Você vai fazer um termo de responsabilidade. Então, você vai entrevistar o tutor desse animal. Olha, porque ele vai assinar. Esse animal tem isso ou tem aquilo? Já tem um quadrozinho específico das patologias decorrentes daquele animal, se pode estar. Então ele vai dizer quais são os hábitos alimentares, quais são essa patologia existe ou não existe. Então ele vai marcar todos esses tópicos e aí com certeza no final vai assinar, porque ele está assumindo a responsabilidade por aquilo que ele está afirmando. Fazer uma inspeção, né, nesse animal por completo. E a gente não sabe, inclusive, olha, no nosso mercado, infelizmente, tem pessoas
de boa fé e de má fé sempre. Ser humano, né? Infelizmente. Então, eu já vi muitas pessoas entrar em um negócio, entrar numa loja, numa empresa, com a intenção de fazer o mal de verdade. Então, o empresário, o médico, deve se prevenir diante desse contexto. Mas aqui não é só uma proteção para o empresário, para o médico, é também para o cliente. Sim. O cliente, ele vai saber, olha, meu animal entrou dessa forma, ele tem esses riscos aqui. Então, inclusive, traz aqui uma antecipação dos cuidados para a clínica, para o banho e tosa. Olha, eu vou agir esse medicamento, eu vou utilizar esse shampoo, porque ele já sabe, já tem um estudo, tem um termo ali. Então, esse termo vai ser muito, porque ele vai falar quais são os produtos, ele vai fazer ali. Eu também oriento a gente faz um termo de antes e depois do serviço. Registro fotográfico mesmo. Olha, seu animal chegou assim. Muito legal. Tirou um registro, certo? E o depois, quando o cliente chegar, você vai pegar esse termozinho, olha, tá aqui a foto do seu animal, ele tá saindo dessa forma. Ok, tudo avaliado, assina. Ele está dando validade a tudo aquilo ali. Você tem o antes, durante e o depois. Isso vai te dar muito mais proteção, inclusive, e segurança. Vou falar uma coisa para você. Eu, como cliente, ia amar isso aí, né? Porque a gente vê um cuidado ainda maior. E eu acho que padronizar, né, Jenison? Porque, assim, eu acho que esse é um grande desafio das empresas no geral. É quando a gente faz um processo desse, você precisa padronizar para que todas as pessoas façam exatamente igual. Isso vira o quê? Identidade da sua clínica. Isso é excelente. Identidade da sua empresa. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito interessante mesmo. Podemos até, de repente, dar até essa dica, né, para outros clientes, porque eu acho que é muito legal. Com certeza. E essa dica, inclusive, é para proteger tanto como você comentou. Exatamente. Protege o cliente também do que pode acontecer depois e protege, em especial, também o tosador, o banhista aqui do que pode acontecer. Aí a gente falando agora sobre caso o tutor, o pet, né, ele morda esse banhista, esse tosador, o que pode acontecer, ou ele foge da clínica. Isso, acho que são dois assuntos, duas perguntas importantíssimas, Quem né? é o responsável nesse caso? Foi mordido. O banhista, né, o tosador, ele foi mordido por esse animal. Olha, Catarina e Daniel, vou dar uma dica de ouro aqui, né? Uma assessoria gratuita, que a maioria não faz, mas eu indico plenamente fazer a partir de então. A sua clínica ou o seu banho e tosa tem que ter um seguro contra danos contra terceiros. Seguro de danos. Certo? Por quê? Eventualmente, até nesse termo, nessa responsabilidade, vai estar ali que poderá ocorrer eventuais acidentes. Veja, nós estamos lidando com seres humanos e são falíveis. De repente, infelizmente, passou uma lâmina e machucou aquele animal. Seres irracionais, né? E aí o animal caiu, ele mesmo se balançou ali. Eu já me deparei, quando eu fui pegar o meu pet dentro do banho e tosa, ele estava lá na gaiolinha, tudo bonitinho, tudo. Mas eu nunca vi a reação. Ele chegou e se batendo na gaiola quando me viu e se machucou. Porque ele estava ali, eufórico, viu o dono e se machucou. E aí? Tem esses acidentes que podem decorrer disso. Então, eu tenho que ter um seguro contra danos a terceiros. Todo banho tosa, toda clínica, eu faço essa orientação. Faça nossa contratação, não é um ônus, é uma mensalidade irrelevante e um prejuízo que vai ser minimizado caso venha a ocorrer. É uma eventualidade, mas pode ocorrer. Veja, quando um animal morde um colaborador ali, veja, se tomou todas as prevenções, sim, é algo inevitável. É algo inevitável. É risco do negócio, infelizmente. É um risco do negócio. Mas ali é necessário a empresa tomar algumas medidas. Aquele animal foi vacinado? Sim. Tá ali já também aquele estudo anamnese que nós falamos anteriormente. Já está já foi feito e atualizado. A vacina tem um limite também de tempo. Isso, pode ser que não tenha, né? O que acontece hoje em dia comumente é a insalubridade, que a maioria faz. Então, se eu pago insalubridade para o funcionário lá, se for mordido, tá no pacote. O seguro realmente supera isso, né? O seguro, ele vai além disso, né? Veja, você tá ali, a insalubridade, tudo coberto para a questão de direito trabalhista. Não é sobre isso, né? Isso aí é decorrente da atividade do colaborador. Sim. Mas também isso vai... E daí?
E se ocorrer uma infecção? E se ele perder um membro em decorrência disso? Certo? Tem ali todos os aspectos que você pode, claro, dentro do direito do trabalho, que vai ter ali a questão do INSS, seguro, direitos trabalhistas, mas o seu seguro, você já tendo previsto, ele vai lá e cobre. Inclusive, se esse animal foge desse estabelecimento, imagine, Essa é a segunda pergunta. algo inestimável. Veja, não tem valor. Não tem. Mas, querendo ou não, minimiza quando eu tenho um seguro que vai lá e, olha, eu sei que não vai cobrir, mas o meu seguro tá aqui, vai minimizar, vai pelo menos trazer, né, aqui um conforto, não vai superar, mas vai trazer um conforto. E outra, você mostra para o judiciário sua boa-fé. Olha, eu estou tão preocupado com o meu cliente, eu estou tão preocupado com os pets que eu recebo dentro no meu banho e tosa, que eu tenho esse seguro, justamente para evitar riscos, justamente para ocorrer eventuais acidentes. Eu tenho isso. Então veja o zelo desse profissional, o zelo dessa empresa para com seus clientes, para aqueles que ele está atendendo. Então vai muito além do que simplesmente eu ir lá e acolher o meu colaborador. Você está acolhendo todo mundo nessa linha, nessa esteira. Verdade. Já aconteceu isso aqui também, viu? É isso mesmo. Então, assim, isso é uma coisa super importante, né? É o cuidado. Concordo plenamente. Jenison, nós somos uma distribuidora de produtos veterinários, né? Então, a gente entende também, né, que nós temos uma grande responsabilidade sobre o que a gente indica. E o médico veterinário também, né? O médico veterinário, ele é a pessoa que tem maior responsabilidade nas indicações, nas prescrições, né? Então, quando a gente faz essa prescrição, a gente faz com muito cuidado, né? A gente faz uma consulta, a gente faz uma análise, né? E aí a gente faz uma prescrição devida. Quando esse cliente, ele simplesmente muda a nossa receita, como né, isso se desenvolve, né? Dá algum problema? Vamos supor que ele mudou a receita e que esse animal ele não ficou bom, ou que ele teve piora na condição dele de saúde. Como é o comportamento jurídico em relação a isso? Por exemplo, o cliente ele pode chegar e falar assim, olha, vim para a consulta e não resolveu, não melhorou, muito pelo contrário, meu animal piorou. E aí depois você descobre que na realidade ele mudou, né, a receita, ele, né, fez qualquer outro tratamento que não estava ali condizente com a conduta do médico veterinário. Quem responde por isso? Qual é o problema em relação a isso? Perfeito. Ótima pergunta também. Veja, o tutor e a relação com o médico é uma relação, obviamente, de confiança também, né? Então, quando o médico ele orienta, ele prescreve um medicamento, ele está testando diretamente a qualidade desse produto e a eficiência, a eficácia, certo? Daquele medicamento para aquela comorbidade ou para aquela patologia. Então, veja, há uma expertise ali do médico. Agora, quando o tutor, o responsável pelo animal, ele muda totalmente a prescrição, ele compra esse produto, esse medicamento fora daquilo que foi orientado, veja, o médico ele não tem qualquer responsabilidade. Né? Nesse momento o tutor assume, né, a responsabilidade. Não assume. O tutor assume essa responsabilidade Totalmente. porque é ele que mudou o protocolo. O tutor ele assume. Inclusive, eu tenho absoluta certeza que todo médico, ele prescreve e ele fala dos alertas. Olha, caso não surta efeito, dá um feedback, nós iremos intensificar, vamos mudar. Não mude por conta própria, isso pode piorar a condição do animal, né? Inclusive levando a óbito. E aí, quando isso ocorre, ele faz por conta própria, e é o mal do brasileiro se automedicar, e pensa que isso ocorre sempre da melhor forma possível, não ocorre, pode agravar. E aí o médico, obviamente, a clínica, ela não é responsável por isso, né? E existe estudo, existe ali uma análise, inclusive do produto que foi utilizado no animal. Sim. Isso é fácil. Pega ali um exame de sangue e vai dizer quais são aqueles antibióticos, aquela química que foi utilizada. E o médico vai perceber, olha, eu não orientei isso, eu não prescrevi isso. Então, Jenison, quando a gente fala sobre, por exemplo, a segurança, tá? Isso é sobre segurança do médico veterinário. Certo. Sobre prescrição de produtos humanos. O que a gente pode falar sobre isso? Que quando a gente pega na bula, né, a gente sabe que a indicação não tem ali cão e gato. E eu tô te perguntando isso porque eu já vi casos de colegas meus, né, de ter problemas jurídicos por prescrição de medicamentos humanos.
ao segmento veterinário, nossa, assim, eu tenho muito orgulho do segmento veterinário, das indústrias, né? Eu conheço bem a indústria veterinária. Eu sei exatamente o cuidado, né? E quanto a gente sofre, inclusive, para lançar produto. E aí, qual o dano que pode trazer isso para o animal, por exemplo? O médico veterinário, ele prescreveu um produto que é humano. Você acha que isso pode converter depois, caso tenha algum problema, né, que esse animal ele venha a óbito por qualquer motivo, tá? Não estou falando em específico sobre o uso do produto, mas ele vem a óbito por qualquer motivo. Esse tutor, ele pode depois processar o médico veterinário e falar assim, olha, ele utilizou um medicamento humano e ele pode ter esse argumento? Olha, por não estar na bula ali, né? entendi perfeitamente. E é até algo que infelizmente, pode ser, e vocês entendem melhor da prática, de como se é corriqueiro isso. Então, existe sim um risco aqui iminente, porque eu vou prescrever medicamentos que são próprios para cada espécie, né? Obviamente, um medicamento usado em humanos é muito difícil e eu nem tenho essa expertise de dizer se vai fazer efeito ou não ao animal. Acredito que não, porque existem órgãos reguladores. Né? Esses órgãos reguladores, todo medicamento passa por eles. Então, a validade, né, aquilo que é utilizado, que é prescrito pelos médicos veterinários, devem passar por essa validade. Aquilo que não tiver registro nesses órgãos fiscalizadores, né, não tem como ter respaldo. Imagina, agora eu vou fazer uma prescrição de um medicamento que sequer é utilizado para aquela espécie. Isso. Obviamente, certo? Se tiver um nexo causal com algum óbito desse animal, poderá sim. O juiz, ele entenda que aquilo ali não poderia ter sido usado, né? E aí ele dá causa ganha para o tutor. Mesmo que, por exemplo, a gente sabe, né, que às vezes é uma substância, né? As mesmas substâncias às vezes a gente usa na veterinária, assim. Mas eu digo assim, como é que a gente fala? Essa brecha, né? Que o tutor ele pode ter e falar assim, nossa, e aí o advogado, né, pode falar, não, mas espera aí, esse produto não estava prescrito para cão e gato, então ele pode achar essa brecha. Eu falo muito mais sobre isso, né? Então, como a gente tem que estar seguro e prescrever os produtos veterinários que estão ali respaldando a nossa profissão. Com certeza. Graças a Deus, no judiciário, nós utilizamos perícia. Obviamente, se houve essa prescrição médica e o animal faleceu, a perícia vai atuar no sentido, olha, ainda que eu tenha prescrito errado ou um produto humano para esse animal, o óbito decorreu disso ou trouxe algum agravamento, se eu não conseguir conectar uma coisa com a outra, trazer um nexo entre a causa e o efeito, esse médico, ele provavelmente, eu vou até afirmar, ele vai se eximir da responsabilidade, ele não vai ser penalizado. Agora, se de alguma forma existir um nexo, ainda que não seja diretamente com o óbito, mas houve um agravamento do estado, da condição daquele animal, sim, infelizmente ele vai ser responsabilizado. O quanto a gente puder se proteger, né, Jameson? O quanto a gente puder. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Gente, o laboratório veterinário, ele tá respaldado, né? Ele respalda a gente. Então, sempre são as melhores opções. Com certeza. Né? Inclusive, assim, a utilização de antibióticos e nutracêuticos, ele é feito e testado para aquele cão ou para aquele gato, para aquele peso determinado. Isso. Então, por exemplo, eu vou tomar um comprimido de algum produto para um humano, um adulto de 70, 80, 90 quilos, para um cachorrinho de 5 quilos, muda completamente a miligramagem e a ação. Então, até por confusão do tutor, pode acontecer de realmente ter um problema. Então, esse respaldo é importante, a utilização do medicamento veterinário, né? E aí, como é que o veterinário pode se proteger também na indicação de algumas marcas? Existe também essa proteção? Ele indica aleatório, pode indicar? A gente percebe, inclusive, hoje está mais comum, né? O pessoal chegar no mercado e falar assim, essa marca presta, essa marca não presta. Isso aqui tem um monte de corante, isso aqui tem um monte de sódio, por exemplo, e essa aqui não tem. Então é mais saudável essa aqui, é mais segura essa aqui do que essa aqui. Como é que o veterinário pode respaldar também por indicação de alguns produtos? Olha, o médico veterinário, ele sempre vai estar muito adstrito a tudo aquilo que ele prescreve. Né? Então, a orientação é, você conhece um medicamento? Você sabe a qualidade? Ele passou pelos órgãos oficiais?
Se tem validade, passou pelos órgãos oficiais, tem um ranking que vocês fazem ali, olha, da eficiência do tratamento, e tem uma pontuação dentro do mercado que aquela marca, que aquela fabricante, aquele laboratório é muito mais eficaz nesse determinado ponto. Então, o médico ele está muito adstrito a tudo aquilo que ele faz, a tudo aquilo que ele prescreve. Então, sim, o médico veterinário ele deve ter muito cuidado naquilo que ele está prescrevendo e orientando. E eu falo muito sobre isso, viu? Que gente, tem respaldo do Ministério da Agricultura, né? Tá liberado pela Anvisa, tá tudo ok. É um ótimo produto, sim, né? Então, isso que é importante, né? A gente saber. Por isso que é importante a gente entender sobre liberação, né? Sobre legislação, para que a gente saiba o que realmente é liberado ou não. Porque o que mais tem, principalmente na veterinária, são receitinhas de avó, né? E que muitas vezes isso vai ter um problema muito maior do que vai salvar esse animal. Então, acho que isso aí é que é o grande problema, né? E aí, quando o médico veterinário ele se envolve nisso, ele sabe exatamente que ele deve prescrever e indicar. Por isso que a gente fala, né? O médico veterinário, ele é soberano. Sim. Então, nós podemos sim mudar a nossa, de repente, até a posologia, somos soberanos em relação àquele paciente ali. Então, isso dá um respaldo importante. Tem alguns até que falam, né? Não, esse aqui eu uso meu próprio pet. Esse aqui eu uso esse aqui, essa receitinha aqui. Os tutores, né? Os tutores também, né? Ou até o veterinário, isso também tem valor legal? Não, eles levam, tipo assim, que Daniela fala, eles levam, por exemplo, pra consulta, e aí fala assim, doutor, eu dou isso daqui, tá? Dei a vida toda. Toda vez que ele tem essa tosse, eu dou isso aqui. E aí ele quer meio que a gente respalde e fale assim, não, tudo bem, pode continuar dando. Exatamente. Como se fosse um atestado de validação, Isso, né? exato. É o que mais tem, depois de rede social, é o que mais tem. De fato. O cliente, ele chega já com seu animal no consultório, inclusive já dando diagnóstico. Ele já falou que o animal tem e já diz o que quer que você prescreva. Google, né? É o cliente Google, chega já... Então, como é que a gente pode, né, se assegurar, né, sobre isso? Infelizmente, né, o que você utiliza no seu animal sobre sua própria conta e risco, isso não tem valor legal algum. Né? Você é responsável por tudo aquilo que você prescreve, se você for um médico veterinário. E aquilo que você, ainda que você teste do seu animal, ainda que você teste no seu pet, olha, existe eu sempre falo assim, cada paciente é um mundo, né? Ela é único, existem peculiaridades que apresenta em cada pessoa. Qual o problema? O meu problema é diferente do problema de alguma pessoa. Então, isso tem que ter um olhar, uma expertise mais acurada desse profissional. Esse profissional, ele vai ter esse olhar singular para o seu paciente. Claro, olha, ele se depara com um quadro clínico ou uma patologia reiterada, óbvio que só de olhar, clinicamente, esse médico, ele já vai dizer, olha, é isso e a prescrição é essa. Agora, o que eu utilizo para o meu animal, né, de cunho próprio, de forma intrínseca, é você. Isso não dá qualquer respaldo jurídico. O que dá é justamente aquilo que você está indicando. E outra, se passou pelos órgãos fiscalizadores. Está autorizado? Perfeito, está liberado. Agora, um assunto polêmico. O assunto polêmico agora que eu quero falar com você. Não é bebê reborn, tá? Não é. Eu gosto de redes sociais. Eu quero falar com você a respeito de guarda compartilhada, minha gente. Porque eu tenho um advogado para falar sobre guarda compartilhada também, tá? Exatamente. Gênison, como funciona, Gênison? Guarda compartilhada de pet, me fala. O casal se separou. O cachorro fica com quem? Conta pra mim. Isso vai juridicamente? Tem essa discussão? Já existe isso? Você já vê isso? Alguns anos atrás, isso era algo extremamente polêmico e quando chegou no judiciário, foi algo difícil de tratar. Porque nós tratamos o animal como uma coisa, como um bem. Mas depois de tanto esse animal, ele se tornar um membro, ele tem um valor afetivo, ele é considerado pela legislação como um bem, como uma coisa, só que de valor inestimável, um valor realmente afetivo. Então, ele é muito mais significativo. Sim. Então, olha, existe sim, recentemente, inclusive eu lá no escritório, o nosso advogado, ele se deparou com uma situação dessa. O casal estava se separando, tem todo o patrimônio. Acredite se quiser, o patrimônio foi dividido da melhor forma possível, tudo regulado. Mas quando chegou no animal, a briga estava marcada. Então, nós tratamos ali visita, despesas, embora muito se fala, alimento é pensão para animal,
Olha, juridicamente nós não falamos que há uma pensão, mas sim é discutido também as despesas, os cuidados, as responsabilidades, tanto daquele que está se divorciando e está ficando com a guarda legal, né, com a posse do animal, e aquele que não está, mas tem um direito de visita, tem um direito também de participar, né, de ter o período ali com o animal. Veja, isso antes, há anos atrás, isso era um absurdo. Hoje é uma realidade, está consolidada e reconhecida pela jurisprudência, pelos tribunais. Ô, Gênison, eu não posso pedir pensão alimentícia, então? Posso pedir? Olha, na justiça, a gente pede sim as despesas, né? Nós não falamos pensão, mas é como se fosse uma pensão. Porque, tipo assim, tá junto, tá tudo ótimo, maravilhoso. Aí separa, some, desaparece, não quer nem dar ração mais. Posso pedir, ligar você e falar assim, Gênison, ó, Daniel sumiu e nem ração quer dar mais. Pode? Geralmente, nessas discussões, quando há aquele que quer ficar com o cachorro, mas aquele que quer participar, olha, é algo que é unânime. Eu quero participar também das visitas, mas também eu quero fazer aí um acordo das despesas. Então, nós fazemos sempre acordo judicial ou até extrajudicial. Olha, direito de visita, os dias que vão ficar, as despesas. Quanto o animal estiver vivo. Porque também não é despesa só com ração, né? Não. Tem a questão de banho e tosa, que tem que dar também. Veterinário, medicamento. Agora, vocês falam assim, agora imagine, se eu tenho, vocês que são donos de distribuidoras, vocês que são donos de clínicas, que tem pet shop, aí pega um animal influencer. Ele tem um Instagram ali. Ele tem o casal é dono, ambos têm a representação, a administração daquele perfil. E aí? E vamos dizer que esse perfil está sendo monetizado, está tendo dinheiro ali. Vê que a questão é muito mais abrangente, isso também é discutido judicialmente. Quem é que vai ficar na posse desse animal e vai ter o direito de fazer essa administração? Eu, que passei muito tempo, contribuí, tenho direito também desse dinheiro que está advindo desse animal influência? Sim, tudo isso é discutido hoje na justiça. Imagina. A gente entra nesse ponto agora mesmo. E quando a gente fala de rede social, os pets, eles estão viralizando de rede social, né? Inclusive, a gente bem sabe, né, Daniel, como os pets, eles são influentes também. Em páginas próprias, inclusive, redes sociais, né? Exatamente, Deles páginas mesmo, próprias. Quando a gente fala sobre os médicos veterinários, as clínicas, que a gente acaba aqui postando vídeos, né? Acaba utilizando a imagem desse animal. Como é que a gente faz isso daí? Pode dar uma dor de cabeça depois pra gente jurídica, se por acaso a gente não pedir autorização do tutor? Demais. É como falou, hoje é direito, né? É o direito de imagem. Veja, o animal, ele propriamente não é o dele, mas veja, existe um tutor por detrás dele. Então, existe um termo de imagem. Você precisa ter um termo de imagem, uma autorização para lhe dar respaldo para você utilizar a imagem daquele animal. Porque senão, obviamente, você vai responder civilmente. Uma indenização está por vir. Não tenho sombra de dúvida. Eu posso fazer essa imagem e aí pedir, inclusive por escrito, a autorização para utilizar a imagem desse animal. O instrumento correto é sim um termo de imagem por escrito. Esse termo lá, dizendo quais são as nuances, qual vai ser a extensão, o que eu vou utilizar, o tempo de duração, se vai ser indeterminado ou não, mas esse termo tem que estar bem elaborado, porque você vai utilizar a imagem desse animal e talvez pode, inclusive, trazer rentabilidade para aquilo que você está divulgando. Eu pego esse vídeo desse cliente meu e aí esse vídeo viraliza. E isso daí começa a me gerar, né, de repente até um lucro para a clínica. O cliente, ele pode brigar por isso daí? Se você tiver o termo de imagem, a autorização, não, você está respaldado. Porque ali vai estar os limites das responsabilidades. Ou talvez o seguinte, se tiver lá, olha, você vai usar, mas se tiver algum retorno financeiro, tantos por cento é meu. Ou nada, isenção. Eu estou utilizando, já paguei por isso, e já estou utilizando a imagem. Então, se por acaso é um estabelecimento, né, um local, que ele já tem uma autodemanda, por exemplo, sei lá, de visualização, ele poderia colocar isso daí, de falar assim, olha, se por acaso viralizar e gerar alguma coisa financeira, eu quero uma parte. Sim, pode ter um contrato muito transparente com relação a isso, né? Se não tiver, pelo menos você tem que ter ali um respaldo de um termo de imagem. Mensagem, áudio, WhatsApp, ligação, não conta não, né? Porque às vezes assim, conversamos pelo WhatsApp aqui com a pessoa não está autorizada, pode mandar bala e fazer.
isso vale de alguma forma também como respaldo ou o termo é imprescindível? Porque às vezes essa conversa pode acontecer e depois se perde, né? Olha, Daniel, quando você tem indícios de prova de que houve um consentimento, houve um acordo entre as partes, por exemplo, no WhatsApp, se eu tratei tudo no WhatsApp, você pode transformar isso em uma ata notarial que tem fé pública e isso está ligando a aqui, de toda forma, um contrato entre as partes, ainda que seja através do WhatsApp. Né? Então, a ata notarial vai lhe dar esse valor legal para que você possa até utilizar. Mas a indicação própria que nós fazemos é sempre um contrato ou um termo que possa te dar mais garantia, porque de fato está bem formalizado. Mas caso você não tenha e você utilizou e viralizou e agora o dono, o tutor, queira reclamar, né, uma parte desses lucros, desses dividendos, você tem aqui uma conversa, um áudio, algo que está no seu WhatsApp, você vai ter pelo menos um valor legal para se discutir e se respaldar. A dica sempre é faça certo. Faça certo do início para não ter problema depois, né? Com certeza. Tá chegando no finalzinho já. E aí quero fazer tipo que umas dicas, tá? Me dá umas dicas aí importantes. Quem tá abrindo uma clínica agora, qual é o básico que não pode faltar juridicamente? Tô abrindo minha clínica, o que eu preciso fazer de básico? Olha, no mínimo, toda a relação ali, além de você ter as questões burocráticas do dia a dia, mas para esse nível que nós conversamos, os termos. Os contratos com os tutores, os termos de responsabilidade, de consentimento, um compliance. O que é um compliance? É um conjunto, uma estruturação desde do atendimento humanizado até aquela recepção, até o procedimento que vai se aplicar, os riscos. Você precisa estar tudo bem estruturado, um canal, certo? Que você possa ali receber, que você possa fazer um detalhamento de tudo que está chegando na sua empresa. Então, o que é que você precisa? Também ter um seguro. Eu sempre indico o seguro. O seguro, ele vai te dar muita garantia. Bom, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você pega e esse animal, por qualquer eventualidade, teve um acidente e, infelizmente, teve que amputar uma perna ou uma pata. Então, se você tem um seguro, e esse seguro ele vai cobrir. Imagina, você paga um seguro de R$200 e imagina uma amputação de uma pata que pode estar ali, uma imensidão entre 10, 15, 20, 50, 100 mil reais. O seguro vai lá e cobre esse dano contra terceiros. Né? Então, olha a questão do seguro aí. Então, o seguro ele é uma das coisas que eu não abri a mão. Contrato, termo e um seguro. Tem uma assessoria jurídica. Agora a pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão que a gente faz aqui. Dá para ser legalizado, seguro e ainda manter a leveza e a confiança com o cliente? Sim, com certeza, com certeza. Veja, todo negócio ele precisa ser bem estruturado. Claro, quando você está começando, tem muitos percalços, né? O nosso país, ele dificulta muito o empreendedorismo. Só que isso não precisa travar o seu negócio. Você tem um respaldo jurídico que vai te dar, primeiro, segurança e leveza na sua atuação. Olha, eu estou fazendo o mais correto possível, eu tenho respaldo. E isso não pode travar o seu atendimento humanizado. Você não vai deixar de atender bem, você não vai deixar de abraçar e acolher o seu cliente, o animal, nada disso. O que vai estar por detrás, e eu posso te garantir, tudo isso que nós discutimos, um termo, uma avaliação de anamnese, um procedimento com fotografias antes e depois do serviço, vai dar segurança também para o seu cliente. Ele vai se sentir seguro e muito cuidado. Ele vai ver, olha como essa clínica, olha como esse banho e tosa, ele está preocupado com todas as nuances do serviço dele. Ele está preocupado com o meu pet, ele está preocupado com a minha família. Isso mesmo, e aí fideliza. Eu sempre falo, né? Sempre vale a pena fazer certo. Sempre vale. Gênison, a última coisa. Deixa um recado aí para os meus colegas, para os médicos veterinários. O que é que eles precisam ouvir, né? Às vezes nem quer ouvir, mas o que é que precisa ouvir, né? Para estar seguro com todo esse processo aí da nossa profissão, para que ele tenha aí uma vida longa, né, na profissão e feliz e próspera. Ó, Catarine, eu sempre oriento a todos, né, a todos os empresários. Infelizmente, existe uma cultura de que o advogado ele é muito caro, o advogado vai ter muito mais gasto, não é algo que você está sendo
ali, né? Eu só vou usar de vez em quando. Veja, quando um escritório, um advogado, ele atua dentro de uma empresa de forma com muita responsabilidade, ele vai trazer ali uma prevenção. Melhor do que existir o problema é você evitá-lo, ou minimizar o máximo possível. Então, tenha um advogado de sua confiança que possa minimizar todos esses riscos. Então, você tem alguém para se socorrer. O nosso lema é o seguinte, olha, haja primeiro antes que o dano ocorra. E melhor do que isso é ter uma sensibilidade de um profissional que vai olhar para o seu negócio como se fosse dele. Então, esse é a primeira orientação que eu faço. Não pense numa assessoria jurídica como um gasto. Pense no investimento, porque ele vai prevenir eventuais prejuízos e, mais do que isso, ele vai te dar segurança na tomada de decisão. Pode ter certeza disso. É isso mesmo. Obrigada. Eu amei, amei, amei. Acho que a gente conseguiu, né, Jameson, falar sobre algumas coisas importantes. Tem um monte de coisa mais que eu queria conversar, tá? Se deixasse... tem um monte de coisa legal pra aqui. gente falar. Mas eu quero te agradecer muito, muito, muito de você ter vindo, né, Dan? E eu acho que foi muito rica essas informações e a gente vai, né, disseminando isso daí pra gente deixar a nossa profissão cada vez mais forte, né? Os nossos clientes cada vez mais informados, tá? Obrigada. Quem tiver dúvida, deixa sua pergunta também, tá? Deixa a pergunta que a gente vai respondendo aqui, tirando as dúvidas aqui que vocês tiverem. Eu amei, gente. Então, até a próxima, né? Até a próxima, amei. Obrigada. Próxima, não se esquece de inscrever no canal, tá? Tem isso aí. Clica no curtir, ativa o sininho com as notificações. Isso aí. Que próximos podcasts virão também, viu? Obrigada. Tchau, tchau.